Olá pessoal, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Dentro de alguns minutinhos estarei começando a live que eu anunciei no Face, anunciei no Instagram e também anunciei aí. E a nossa live tem por título A Mornidão Espiritual e a Verdadeira Riqueza. Lições da Igreja de Laodiceia. Vamos falar sobre a Igreja de Laodiceia e vamos ver algumas lições, espirituais para a nossa vida. Falar sobre a mornidão espiritual, a verdadeira riqueza, como nós podemos alcançar essa verdadeira riqueza. A riqueza que eu vou falar aqui não é riqueza de dinheiro, é riqueza espiritual. E já agradeço a vocês que estão entrando aí, ok? Que Deus possa abençoar, que está bastante frio. Agora está 16 graus. Valparaíso, São Paulo. É um feliz feriado, Hoje eu passei preparando atividades da escola. Descansei muito pouco. Porém agora, vamos falar sobre Deus, falar sobre as coisas de Deus, que é muito importante. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13, ao anjo da igreja, versículo 14, ok, ao versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de tua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vamos meditar aqui nesta palavra. Muito obrigado a você que já está nos acompanhando, que Deus te abençoe, que Deus te ajude.
Pai amado, Pai querido, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Te agradeço, ó Deus, por este momento, por esta hora, por este dia. Te agradeço por aqueles que já estão aí conosco para participarem, para assistirem, ó Deus, e para serem alimentados espiritualmente pela Tua palavra. Senhor, que Tu possa abençoar a cada um, dando vida, dando saúde, restauração, alegria. Usa-me como um instrumento Teu, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você aí presente conosco. Vamos passar alguns minutos aqui meditando na palavra do Senhor, ok? De uma forma toda especial. Eu não sei se você pode compartilhar com outra pessoa. Se puder, compartilhe. Gente, o objetivo deste tema é justamente explorar a mensagem que foi dirigida à igreja de Laodiceia, né? E nós vemos isso aí em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, que acabamos de ler. E vamos aí analisar a crítica espiritual e a autossuficiência. Bem como vamos falar sobre o convite ao arrependimento, né? E a busca da verdadeira riqueza espiritual em Cristo. Já adiantando que ser rico é ter Jesus em seu coração, é ter o Cristo ressurreto em tua vida, adorando a Ele em todos os momentos, louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome. Esta é a verdadeira riqueza, porque sem Deus nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus, sem amparo e sem proteção, mas com Cristo o eterno nós somos mais do que vencedores. Vamos aí à estrutura do estudo. Temos uma introdução, que já apresentamos aí o tema, a relevância do tema é de suma importância. É muito importante nós compreendermos, nós entendermos esse tema, não é? É um tema que exige muita reflexão, a mornidão espiritual e a verdadeira riqueza leva-nos a pensar, leva-nos a meditar como está a nossa vida, como nós estamos servindo a Deus, em que situação nós estamos. Laodiceia é uma das cartas, né, das 7 igrejas da Ásia, que foi escrita. O João teve a visão lá do Apocalipse, a revelação, e ele escreveu as igrejas da Ásia, que foram 7 igrejas da Ásia, e uma delas é justamente Laodiceia. Vejamos aí o contexto histórico, a localização geográfica, a importância econômica, os aspectos culturais dessa cidade, né? Aspectos religiosos, a autossuficiência dos membros, podemos dizer assim, dessa igreja. E dos versículos 14 ao 15, nós observamos aí a identificação de Cristo e a declaração sobre a mornidão espiritual. No versículo 16, nós vamos observar o significado de ser morno e as consequências espirituais que acarretam, que levam, né, a pessoa a um estágio de mornidão espiritual, quando a palavra de Deus nos diz aqui, ó, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar o da minha boca. Aí você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. Então existem aquelas pessoas que se consideram autossuficientes espiritualmente, como se eles fossem, né, os santarrões do pedaço, os gostosões do pedaço, como diz a história, no sentido espiritual. E nós observamos que existem pessoas que se consideram tão santas, tão perfeitas, que nem sequer se misturam com outras pessoas. Aí nós vemos essa autossuficiência.
Vejamos, pois, uma breve análise, né, sobre essa carta. E o versículo 17 fala a falsa percepção da riqueza e autossuficiência. O versículo 18 fala sobre o conselho de Cristo para que a pessoa, né, possa realmente ter uma oportunidade, possa adquirir a verdadeira riqueza, possa estar alicerçado dentro daquilo que Cristo exige de cada um de nós. O versículo 19, nós podemos observar um chamado ao arrependimento. O Senhor sempre está nos chamando a vivermos uma nova experiência, uma experiência cristã, uma mudança, né? Porque o arrependimento é mudança de mente e mudança de atitude. É uma conversão, na realidade, é uma renovação espiritual. E no versículo 20 nós observamos o convite a uma comunhão íntima com o Senhor Jesus, com Cristo. Versículo 21 fala da promessa, né, ao vencedor. E finalmente o versículo 22 fala da exortação de nós abrirmos o nosso ouvido e ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Eu te aconselho neste momento a meditar, a me acompanhar aí. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar também com a Bíblia. E vejamos aí o que Deus tem através da minha vida para a tua vida, para a minha vida também, né? Porque a palavra, quando nós pregamos, ela primeiramente ela serve para nós e depois vai de encontro à necessidade de outra pessoa. Queridos, qual na realidade são as características da mornidão espiritual? Vamos ver aí quais são as causas e quais são os efeitos na vida espiritual do crente, na vida espiritual do cristão, na vida espiritual da igreja. Vamos ver aí esse conceito de mornidão espiritual, o que significa? Vamos ver sobre essa riqueza espiritual, sobre essa riqueza que nos enobrece, que nos eleva e nos coloca numa posição espiritual diante da presença do Senhor. E a importância de nós dependermos exclusivamente de Deus. Tudo o que eu sou, tudo o que eu sei, tudo que eu tenho realmente adquirido, o que é que eu devo fazer? Devo colocar nas mãos de Deus e agradecê-lo, porque Ele é bom o tempo todo e nos ensina, nos dá sabedoria através do seu Santo Espírito, através da sua presença. Portanto, meus queridos, vejamos aí o que nós podemos falar sobre essa mornidão espiritual, sobre essas lições que nós podemos aprender estudando a carta à igreja de Laodiceia, incentivando-nos a termos uma vida espiritual em consonância com a vontade de Deus. A igreja de Laodiceia é uma das 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 14 ao 22, nós vemos aí a igreja recebendo sérias advertências, admoestações, para que ela possa tomar um posicionamento espiritual. Laodiceia recebe justamente esse conselho, recebe justamente essa admoestação do Senhor Jesus Cristo. Laodiceia era uma cidade rica e com muita influência naquela época na província da Ásia, localizada no vale do rio Lico, na atual Turquia, fundada em meados do século III a.C., por Antíoco II, e nomeada em homenagem à sua esposa Laodice. A cidade rapidamente se tornou um grande centro comercial, se tornou muito famosa pelas suas finanças, e a prosperidade de Laodiceia pode ser atribuída a muitos fatores.
nós vemos aí, justamente, ela estava situada em um ponto muito estratégico nas rotas comerciais entre Éfeso, Esmirna e outras cidades importantes da Ásia Menor. A cidade era famosa, era muito opulenta, né? Muito pomposa pela sua indústria têxtil, que é a produção de tecidos de lã negra, apreciados em todo o Império Romano. Um sistema bancário muito forte, era um centro financeiro com muitos banqueiros e casas de câmbio. Também conhecida pela sua medicina, né? Por sua escola de medicina e produção de colírio muito famoso. Por isso nós observamos o conselho, e eu aconselho que você te unjas aí com o colírio e tal. Nós observamos essa expressão aí na palavra de Deus. A cidade tinha várias deidades e cultos, vários deuses e um centro religioso muito diversificado. A igreja cristã em Laodiceia, como outras igrejas da época, enfrentava muitos desafios, muito sincretismo religioso, enfrentava também muita perseguição. Qual a mensagem do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia? A mensagem à igreja de Laodiceia, que foi enviada pelo apóstolo João, o escritor do Apocalipse, é caracterizada por uma crítica muito forte, por uma crítica severa. E qual a crítica? A crítica aí mencionada nas suas entrelinhas é a autossuficiência e orgulho. Laodiceia, ela foi criticada por sua riqueza e sua autossuficiência. A igreja, né, o povo daquela igreja, vamos dizer, a membresia daquela igreja, eles se consideravam pessoas que não necessitavam de nada. Como diz aqui a palavra do Senhor, quando o Senhor diz aqui, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Aí diz assim, porque você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz e sim miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós vemos a autossuficiência da igreja. A igreja considerando-se aquele tipo de pessoa que não necessitava de coisa alguma, que já tinha tudo. E existem pessoas assim, não é? Que, não, eu sei, eu faço, eu conheço, eu tenho estudos, eu não preciso mais de nada. E na realidade, gente, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do conhecimento de Deus em nossas vidas, para que possamos crescer espiritualmente. E aqui nós vemos a autossuficiência da igreja, o orgulho da igreja, quando diz assim, sou rico em dons, em graça, mas você sabe que de acordo com o juízo de Deus, é um miserável, é um pobre espiritualmente, é um cego espiritualmente. E aqui nós observamos esse orgulho da igreja. Observem, queridos, que o orgulho foi justamente o que levou a Lúcifer ser expulso lá do céu, né? Quando houve aquela rebelião, quando ele quis realmente tomar uma posição autossuficiente, ele foi expulso lá da presença do Senhor. Vejam, nós vemos a igreja acreditava que não precisava de nada, proclamando, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. No entanto, Jesus diz, olha, você precisa na realidade.
porque você não está vendo, você não está percebendo. O que é que nós precisamos entender e aprendermos com isso, meus queridos? Nós precisamos compreender que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores e devemos chegar diante da presença de Deus não com a nossa autossuficiência, não com o nosso orgulho, mas nos humilharmos diante da sua presença e apelarmos para a grande e infinita misericórdia do Senhor, grande e infinita misericórdia de Deus. E essa afirmação ressalta a discrepância entre a percepção de autossuficiência material e a realidade de sua pobreza espiritual. Não adianta nós sermos abastados economicamente, mas nós sermos pobres espiritualmente. Nós precisamos de ter essa essência divina dentro de nós, compreendermos o grande e sublime amor de Deus e proclamarmos esse amor, para as pessoas, falando para as pessoas que em Cristo há salvação, que em Cristo há libertação, que em Cristo há perdão dos nossos pecados. Muito obrigado a todos vocês que estão entrando aí, ok? E qual o conselho de Jesus para a igreja? Jesus aconselha a igreja a comprar dele ouro refinado no fogo, simbolizando fé pura, vestes brancas, representando pureza e justiça, e colírio para ungir os olhos, para que o olho, para que o olhar possa ver espiritualmente. O ouro representando a durabilidade, observe o ouro aí provado no fogo. Nós, como cristãos, passamos por muitas provas, passamos por muitas dificuldades, porém o Senhor está provando a nossa fé. O Senhor disciplina aquele a quem Ele ama. Quando somos disciplinados pelo Senhor, é porque o Senhor está trabalhando em nós, está trabalhando em nossas vidas de uma forma espiritual, para que nós possamos nos tornar semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos aqui que essa mornidão espiritual, a igreja descrita como morna, nem quente nem fria, e portanto desprezível. E Jesus faz aí uma analogia de vomitá-los da boca, para expressar o seu desgosto, para expressar a sua tristeza. O que nós precisamos, meus queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo que não está fora de nós, mas que depois do Pentecostes, ele veio morar internamente na vida da igreja, no seio da igreja. Ele faz morada em nossos corações. E nós precisamos não sermos mornos espirituais, mas termos esse vigor espiritual, passar por um processo de avivamento, de despertamento espiritual a cada instante, a cada momento, porque a mornidão espiritual é uma condição em que uma pessoa ou uma comunidade de fé, se torna indiferente, apático, complacente em relação à sua vida, em relação ao seu conceito com Deus, em relação à sua intimidade, e nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, buscando ao Senhor a todo instante, orando, vigiando, tendo cuidado, nos aperfeiçoando a cada momento, nos aperfeiçoando a cada instante, porque o Senhor está prestes a voltar e precisamos de uma preparação espiritual em nossas vidas. Essa indiferença espiritual, queridos, é a falta de paixão e zelo por Deus e pelas coisas espirituais. Nós precisamos fazer uma ressignificação da nossa vida.
Como nós estamos servindo a Deus? Como tem sido o nosso zelo espiritual pelas coisas de Deus? Eu não estou falando aqui de uma placa de igreja, eu estou falando aqui de uma vivência com o Senhor, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma congregação, ok? Mas na realidade estamos indiferentes, estamos mornos espiritualmente e não nos interessamos pelas coisas de Deus. Estamos ali simplesmente como um número, mas não estamos enraizados, não passamos por um processo de novo nascimento. E o novo nascimento é esse ressurgir de uma nova criatura, de uma nova vida cristã através do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas tratam a vida espiritual de uma forma totalmente apática, de uma forma totalmente indiferente. E, queridos, nós precisamos ver que muitos estão satisfeitos com aquele estado em que ele se encontra. Mas seja uma pessoa insatisfeita, né? Queira mais, busque mais de Deus, entre mais na presença do Senhor. Seja igual o profeta que entrou lá no rio, as águas estavam pelos pés, tornozelos, joelhos, o lombo, os ombros, e agora ele tinha que nadar porque aquele ribeiro, né, transformou-se num grande rio, cujas águas agora teriam que serem atravessadas a nado. Isso significa estágios em nossa vida espiritual. Nós precisamos ter mais do Senhor, né? Entendermos mais da palavra do Senhor e nos entregarmos a Ele a todo instante, a todo momento. Muitos estão apáticos, indiferentes, estão iguais àquelas virgens loucas que nós pregamos faz alguns dias aí, mostrando que aquelas virgens loucas, elas apenas tinham um pouco de azeite, mas não tinham reserva, não levaram a reserva consigo. E quando ouviu-se o grito, eis o noivo, sair ao seu encontro, todas as virgens, na realidade que eram 10, haviam adormecido, mas as loucas não tinham o azeite suficiente para prosseguir a jornada espiritual. Muitos falta realmente a motivação de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra do Senhor. Muitos faltam motivação de viverem uma vida de oração, de viverem uma vida na presença de Deus, jejuando, buscando, aceitando o plano de Deus em sua vida. E são pessoas que vivem uma fé de maneira superficial, sem impacto significativo na sua vida espiritual. Meus queridos, eu participei esse final de semana aí de uma conferência do Espírito Santo na igreja Amor e Cuidado, onde eu tenho ido, né? Não sou membro de lá ainda, porém tenho congregado, tenho ido, e foi assim algo fenomenal. A presença do Espírito de Deus foi algo tão lindo, algo tão extraordinário, algo tão inexplicável. E o que é que nós precisamos? Eu saí daquela conferência assim com um novo pensamento, com uma nova forma de ver as coisas espirituais. Muito embora eu sirva a Deus desde os meus 12 anos de idade, já fui missionário fora do país, já fiz missões no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, mas isso não vale, gente. O que vale é, na realidade, o que nós estamos fazendo para o Senhor agora, no presente momento. E nós devemos viver uma fé nobre, uma fé de realeza, uma fé na palavra de Deus, sabendo que pouco tempo nos resta neste mundo e nós temos um propósito. Nós precisamos de uma vida com propósito e servirmos a Deus a cada instante. O que nós podemos perceber aqui na igreja de Laodiceia é que faltava um discernimento espiritual, dificuldade de perceberem, né? Eles não tinham essa percepção espiritual, mas estavam dizendo: olha, eu não preciso de nada.
E nós precisamos ter essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual de que nós precisamos do Senhor, de que nós precisamos de Deus. Eu não sei como esta palavra está chegando ao teu coração, como você está entendendo, como você está compreendendo, mas eu quero te falar uma coisa: Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso o tempo todo, e nós precisamos desse poder do Senhor. Nós precisamos dessa glória do Senhor. Nós precisamos dessa percepção espiritual para servirmos a Deus. Como tem sido a tua vida? Como tu tens servido ao Senhor? Qual tem sido o teu propósito dia após dia, momento após momento, como você tem servido a Deus, como você tem evangelizado, como você tem ajudado outras pessoas? Precisamos desse discernimento espiritual. Em Apocalipse 3, 14 a 22, Jesus justamente dirige-se àquela igreja para que eles possam tomar uma posição espiritual. O que eu e você precisamos é cada dia tomarmos uma posição espiritual diante da presença do Senhor. Quando Ele diz: conheço as tuas obras, Ele nos conhece. Ele conhece a todo instante, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele quer nos dar uma oportunidade para que nós possamos crescer espiritualmente. E quais são as consequências dessa mornidão espiritual? A perda da comunhão com Deus. Nós precisamos de reatar essa comunhão. Nós vemos no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, eles foram expulsos do paraíso, perderam essa intimidade com o Senhor, perderam essa intimidade com Deus. Porém, nós vemos Cristo lá na frente, né? No Calvário, trazendo essa reconciliação para a humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem perdeu essa relação com Deus, se tornou-se distante, se tornou-se servindo a Deus de uma forma muito superficial. E a fé morna não atrai outros para Cristo. Muito pelo contrário, pode afastar as pessoas. O que é que nós precisamos? Acender a nossa lamparina, tomarmos posição espiritual, termos intimidade com o Senhor. Porque a falta de fervor espiritual pode levar a pessoa a um estilo de vida mais suscetível e cair em tentação e em pecado. Mas quando nós tomamos uma posição na presença de Deus, vigiando em todos os momentos, nós vamos ter um crescimento espiritual. E nós precisamos, como conhecer, né, que se estamos mornos espiritualmente? Nós devemos fazer uma autoanálise, devemos fazer uma anamnese, devemos fazer uma reflexão interior e pensar como nós estamos servindo a Deus, como nós estamos fazendo a obra do Senhor, fazer um autoexame e nos arrependermos. Faça uma introspecção honesta sobre a sua vida espiritual e confesse. A palavra do Senhor diz: este povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, eu dos céus ouvirei a sua oração, né? Sararei a sua terra. O que é que nós precisamos fazer cada dia? Nos humilharmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Siga o conselho de Jesus à igreja de Laodiceia: compre ouro refinado no fogo,
vestes brancas e colírio para recobrar a tua visão espiritual. Renove a sua devoção. Dedique-se cada dia, dedique-se cada momento. Eu estou lutando, eu estou batalhando para que eu possa ter esse reavivamento espiritual. Porque já passei muitos momentos maravilhosos em minha vida, Deus usando a minha vida, usando pessoas também para me abençoar. Muitas pessoas foram curadas e são curadas através do meu ministério, porque eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um chamado do Senhor, eu não posso negar isso, mas eu preciso realmente me despojar e me entregar a cada instante, me entregar a cada momento. Eu também estou lutando para isso, preciso lutar. Busque um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando nós estamos envolvidos numa atmosfera entre irmãos, ou ali junto com a comunidade eclesiástica, isso é muito bom. Porém, o que nós precisamos, meus queridos, é na realidade temos essa intimidade com o Senhor, temos essa intimidade com o nosso Deus, em nossa casa, em nosso aposento, em nosso viver diário, no nosso dia